Fala moçada, professor Daniel Colares, professor de matemática. Hoje nosso evento é para o INSS e nosso evento hoje ele vai ter como tema principal porcentagem. Foi um tema que caiu na última prova, juntamente com teoria dos conjuntos e um pouquinho de lógica, de proposição lógica que caiu na prova passada. Nós aqui, vamos fazer um melhor serviço para você, tá bom? Fica ligado que hoje vai ter uma aula legal de porcentagem, uma aula bacana. E assim, sem falar muito, sem brincar muito, diretamente pro assunto, eu tenho 8 questõezinhas para comentar com você e espero que você esteja aí, bem ligado na sua tela para que a gente possa fazer uma aula bem legal. Pessoal, o curso Agora Eu Passo é um curso que tem uma alta qualidade, mas ele vai te dar o quê? Oportunidade para você estudar, tá bom? Liga para nossa central de vendas, conversa com os meninos lá, conversa lá com... Vou até dizer um número para você, eu anotei, vai ter nem a propaganda tarjetazinha hoje não, eu vou dizer para você, você vai ligar assim 45, olha que eu memorizei não, tô brincando, 45 998 27 12 22. E lá você vai encontrar, sabe quem? Você vai encontrar o Rafael, você vai encontrar a Paula. Bate lá um papo com ele vai te dar um curso bem legal, ele vai te oferecer um preço bacana e, como eu falei, uma oportunidade para você estudar. Tá ok? Como eu disse, sem brincadeiras, porcentagem, vamos começar a nossa aula, ok? Primeira questão, ele fala o seguinte: a bacia amazônica concentra 72% do potencial hídrico nacional. A distribuição regional dos recursos hídricos é de 70% para a região norte, 15% para o centro-oeste, 12% para as regiões sul e sudeste, que apresentam o maior consumo de água, e 3% para o nordeste. Com base no texto, assinale a opção incorreta. Olha bem, pessoal, vamos ficar ligado no texto e observa bem no finalzinho aqui, ele fala assim, assinale, olha que legal aqui, assinale a opção incorreta. Então assim, a gente vai analisar item a item. Por quê, pessoal? Porque ele quer que a gente assinale a alternativa incorreta. Só que antes disso, tenta organizar os teus dados, né? Tenta organizar os dados fornecidos no enunciado, porque observa, a gente tem muita informação. Apesar de não ser um texto tão grande, observa bem que a gente tem muita informação. Então olha bem, vamos ler novamente devagarzinho para que a gente possa pautar item por item. Olha bem, a primeira informação que ele fala é o seguinte: a bacia amazônica concentra 72%. Esse 72% refere-se à bacia amazônica, do potencial hídrico nacional. Ele está falando que só a bacia amazônica corresponde a 72% do potencial hídrico nacional. Eu vou mudar aqui a cor para a gente pegar outros elementos, como por exemplo, depois ele fala assim, a distribuição regional dos recursos hídricos é de 70% para a região norte. Aqui, 70% para a região norte. Olha o verdinho que eu estou jogando aqui na região norte, aqui, Depois, pessoal, ele fala ainda aqui, vou pegar um amarelo agora, amarelo não, o amarelo já está aqui no quadro, né? Vamos pegar um azul, ele fala assim, 15% para a região centro-oeste, tá ok? Tá vendo aqui? Depois ele fala aqui, vamos pegar outra cor, um roxo aqui, ele fala assim, 12% para as regiões sul e sudeste. Observa aqui, ele fala 12% para as regiões sul e sudeste. E para fechar, bem no cantinho aqui, ele fala do nosso querido Nordeste. Olha aqui, 3% para o Nordeste. Mas, pessoal, não esquece, tá? A pauta principal dela é falar sobre o quê? Qual o item incorreto, tá bom? Presta bem atenção. Qual o item incorreto? Então vamos lá. Vamos começar aqui a análise do nosso quadro aqui. O item A, pessoal, ele fala o seguinte, olha para cá, ele começa assim, no item A, ele fala o seguinte: mais de 6/10 dos recursos hídricos brasileiros situam-se na região norte, pessoal. Ele está falando, que mais, observa, mais de 6/10. Ora, pessoal, Daniel, como é que se transforma uma fração em porcentagem? Simples, pessoal. O negócio é bem simples. Basta apenas você multiplicar o numerador por 100.
Quando você faz isso, você vai transformar a nossa fração em porcentagem. Aí olha o que ocorre, ó. Vou cancelar esse zero com esse zero. Lá em cima vai ficar 60 dividido por 1, 60%. E observa que ele diz o seguinte, ó. Olha bem, ó. Mais, olha a palavra mais, ó. Mais de 60% dos recursos hídricos brasileiros situam-se na região norte. Ora, pessoal, se você olhar bem aqui de verde, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Eu estou dizendo o quê? Que 70% é da região norte, ou seja, mais de 60%. Tornando o item A um item correto. Mas lembra, ele está querendo o item incorreto, tá bom? Vamos para o item B. Olha o que é que o item B fala. Ele fala o seguinte, ó. Na região sudeste, situam-se 6/50 dos recursos hídricos nacionais. Na região sudeste. Olha bem, eu vou pular esse item, né? Porque ele fala assim, ó, região sudeste, 6/50 dos recursos hídricos nacionais. Bora pular, né? Já já eu falo por ele. Aí tu vai dizer, ah, Daniel, então esse é o item correto. Bora ver, vamos lá. Vamos pro C. O que é que ele fala? A região centro-oeste possui 3/20 dos recursos hídricos nacionais. Vamos lá, vamos pular pro item C. Ele fala assim, eu vou deixar um espaço pro B, e ele fala assim, ó, 3/50. Olha, o que foi que a gente acabou de fazer? Eu falo assim, ó, o que foi que eu acabei de falar para vocês? Que a região possui 3/20 dos recursos hídricos nacionais. E eu quero o item incorreto. Olha bem, ó, 3/20, desculpa. Eu coloquei aqui 3/50, né? Fui mudar aqui o slide e acabei botando 50 aqui. Vamos lá, o que é que a gente faz? A gente multiplica em cima por 100. Olha bem, ó, multiplica em cima por 100. E o que mais aqui? 0 vai embora com 0, cuidado, né? Eu posso dividir aqui, ó, 10 dividido por 2. Aqui em cima vai ficar 5. E aí o que acontece? 15%. E quando você olha lá no texto, pessoal, observa a informação bem aqui no texto, ó. Eu vou lá, ó. Olha essa informação aqui. Deixa eu pegar uma caneta legal aqui, pronto. Ele fala bem aqui, pessoal, ó. 15% está na região centro-oeste, tudo bem? Vamos para o próximo item. O que é que ele fala aqui no próximo item? Ele diz assim, ó. D. A bacia amazônica concentra 18/25 do potencial hidráulico nacional. Pessoal, vamos para cá. D de dado. 18/25. Multiplica por 100 novamente, ó. Se eu multiplicar por 100, eu vou fazer o seguinte, 25 e 100, aqui fica 4. E se a gente fizer isso, 18 vezes 4 vai dar quanto? 72%. E se você conferir lá no nosso texto, vamos lá no nosso texto de novo, ele fala bem aqui, ó, a bacia amazônica concentra 72%, tá ok? Vamos para o item E, vamos aqui, ó, vamos botar o item E bem aqui para ficar organizado, legal aqui, ó. Item E, ele fala o quê? A região Nordeste possui mais de 1/50 dos recursos hídricos nacionais. Cuidado, ó, vou colocar a palavra mais de 1/50. Novamente, vamos lá, multiplica aqui, ó, multiplica por 100, legal? Se a gente multiplicar por 100, vai ficar aqui, ó, 100 dividido por 50, aqui vai ficar 2, e aí eu vou ter 2%. Mas detalhe, ó, é mais de 2%. Quando você vem ao texto, aqui novamente, observa que bem aqui ele fala assim, ó, o Nordeste aqui, ó, é 3%, ou seja, mais de 2%. E aí você me pergunta assim, ó, Daniel, tu deixou o item B. Pois é, pessoal, nós observamos que A, C, D e E, todos eram verdadeiros. Ora, pessoal, só restou para nós o item B. E o item B fala o quê? Na região sudeste situam-se 6/50 dos recursos hídricos nacionais. Mas, pessoal, se a gente colocar aqui, ó, 6, olha bem, ó, item B, vamos lá, bem aqui, ó. A gente colocar assim, ó, B, 6/50, aí eu multiplico isso por 100, olha bem, ó, eu multiplico isso por 100, e quando eu dividir aqui, ó, 100 por 50, aqui vai ficar 2, e aí vai ficar quanto? 12%.
Aí você vai lá no texto, presta atenção, ó, na região sudeste. Mas ele está dizendo, pessoal, que esse 12% aí, ó, esse 12% bem aqui, ó, 12% são nas regiões sul e sudeste, não apenas na região sudeste, tá bom? Por isso, o item incorreto é o item B de bola. Tranquilo, legal? Como eu falei para você, pessoal, ó, é simples o assunto. É uma leitura, né? Porcentagem é uma coisa bem bacana, bem legal de você estudar. Infelizmente, né, na última prova a gente não teve muitas questões de porcentagem, mas se o próximo edital for porcentagem, fica aqui no Agora Eu Passo, liga lá para a nossa central de vendas, a gente vai ter um curso bem legal para você lá, e lá vai estar o itemzinho porcentagem, estou te explicando isso de uma maneira bem legal, tá bom? Vamos para a segunda questão, vamos lá. Segunda questão fala o seguinte, a represa X, que abastece de água determinada cidade, tem capacidade para 800 milhões de metros cúbicos de água. Olha bem aí, ó, 480 milhões de metros cúbicos de água. Eu vou até, pessoal, marcar esse itemzinho aqui. Vou pegar aqui um marca-texto, tá bom? E ele fala aqui, ó, 480 milhões de metros cúbicos de água. Se em determinado dia a água contida na empresa X representava 35% de sua capacidade máxima, observa, num dia a represa X ela tinha 35% de sua capacidade máxima. Lembrando que essa capacidade era de 480 milhões de metros cúbicos, assinaladas mais acima. Então, nesse dia, havia na represa quanto, pessoal? Vem aqui, bota aqui, Diego, para cá. Vamos colocar aqui no quadro, tá? Observa bem. Eu falo em uma das minhas aulas, né, que a gente tem aqui no Agora Eu Passo, sobre esses termos aqui, ó. Nós temos uns termos que são muito importantes. Por exemplo, o de, o do e o dos, né? O da e o das. E eu falo assim, ó. Esses termos, quando agregados tanto a frações como a porcentagens, vocês podem retirá-los do texto e substituí-los pelo sinal de produto, multiplicação. Daniel, me dá um exemplo aí. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, 15% de 600. Quando você vê isso num texto, né, de porcentagem, o que é que você pode fazer? 15% você pode escrever como sendo 15 sobre 100. O de a gente pode multiplicar. Observa, ó, eu vou substituir o de pelo sinal de produto, multiplicação, vezes 600. Então, esses termos aqui, ó, o de, o do, o da, o do e o das, né? No plural, você pode substituí-lo pelo sinal de produto. E aí a gente faz, ó, 600 aqui vai embora com 100, ou seja, 15% de 600 seria 90. Observa no texto, pessoal, vamos botar aqui para o nosso slide, que ele fala bem aqui, ó. Deixa eu pegar até a caneta aqui, para ficar legal. Ele fala bem aqui, ó. 35%, né? Deixa eu pegar aqui o preto, por exemplo, ó. Ele fala assim, ó, 35% de sua capacidade, tá bom? Ou seja, pessoal, se a gente voltar aqui pro quadro, a gente vai fazer assim, ó. Olha bem, ó. Ele diz que é 35% de quanto, pessoal? Qual era a capacidade que a gente colocou lá em cima, ó? 480 milhões de metros cúbicos, tá bom? Observa, ó, 485 milhões de metros cúbicos. Só que tem um detalhe, vamos para cá. Isso vai ficar assim, ó, 35 sobre 100, cuidado, né? Vezes, olha bem, ó, 480 milhões, aqui é 1000 e aqui é milhões. Só que isso tá em quê? Metros cúbicos. Guarda aí. Olha bem, ó, eu posso pegar, ó, cancelar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui, até aí nada demais. Eu vou multiplicar apenas quem? Eu vou multiplicar apenas o 35 com 48, depois eu acrescento os zeros que estão aí. Se a gente fizer essa continha aqui do lado, ó,
35 vezes 48. Isso vai dar 8 vezes 5, 40. Vai 4. 3 vezes 8, 24. E 4, 28. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 3, 2. E 2, 14. E aí você vai ter esse número aqui, ó. 0, 8, 6, 1. E aí vai ficar assim, ó. 1680. Mas lembra, ó, a gente tem aqui ainda para acrescentar quantos zeros, ó? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. E aí, pessoal, o número vai ganhar essa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O quê? Metros cúbicos. Cuidado. Aí observa bem, ó. Se você vai ao texto lá da questão enunciado, se você volta para o slide, o que acontece? Você vai olhar o quê, ó? Todos eles, ó. 168 milhões de litros, né? 312 milhões de litros. 168 bilhões de litros. Ou seja, pessoal, ele não está em metros cúbicos. Então, o que é que você tinha que lembrar nessa questão? Teria que lembrar o seguinte, você teria que lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tá? Esse era um dos segredos da questão. Aqui, pessoal, acabou a porcentagem. Agora a gente já está trabalhando com o que apenas? Só com a transformação de unidades. Ou seja, eu vou ter que reescrever esse número, né? Aqui, ó. Aliás, vou tirar esse ponto aqui. Mais 5 zeros que estava antes. E observa, ó, para transformar de metros cúbicos para litros, eu tenho que acrescentar mais 3 zeros. Agora a minha resposta está em litros. Então vamos lá. Observa, ó. 1000, bem aqui vai ficar o quê, ó? Milhões, 3 zeros, ó. 1000 milhões, com mais 3 zeros aqui, ó. Bilhões. Tá vendo, ó? 1000 milhões, bilhões. Ou seja, esse número aqui vai ser 168 bilhões de litros de água. E aí, se você olhar em nossas opções, você vai observar que o item é de escola. Tudo bem? Então, segunda questão, gabarito é de escola. Tá ok? Moçada, presta atenção. Nós estamos aqui numa aula para você trabalhar a ideia de porcentagem, né? E assim, quando você olha para um texto, por exemplo, da banca CESP, né? Tudo pode acontecer, como essa questão, por exemplo. Nós estávamos lá trabalhando a porcentagem e de repente apareceu uma transformação. Não é porque lá no edital está apenas porcentagem que a gente não tem que estar ligado nesses detalhes. Essa aula de hoje vai te mostrar que as questões que eu trouxe, ela trouxe ideias diferentes. Lembra que a primeira, o que foi que eu falei? Era uma questão que queria a opção incorreta. Então analisamos item por item e observamos que o item B estava incorreto. Segunda questão, uma questão bem simples. Ele queria apenas 35% de 480 milhões. Só que no final tivemos que transformar de quê? De metros cúbicos para litros. Tá ok? Então assim, é a ideia que eu estou querendo trazer para você hoje nessa aula. Uma aula de porcentagem, mas que você possa ver outros elementos dentro do contexto das questões. Tudo bem? Então vamos para a terceira questão. Vamos lá. O que é que fala a terceira questão? Ele fala o seguinte: considere que 85% das residências de determinado município estão ligadas à rede de abastecimento de água tratada e que 60% dessas residências estão ligadas à rede de esgotamento sanitário. Nessa situação, a percentagem de residências do município que são servidas de água tratada e estão ligadas à rede de esgotamento sanitário é igual a... Pessoal, antes de fazer essa questão, tá? Eu vou te mostrar uma coisa bem legal, né? É assim, como eu falei, a ideia é trazer uma coisa diferente hoje. Olha para cá. Esquece nossa questão e fica ligado no exemplo que eu vou construir para você aqui. Observa bem. Vamos imaginar que numa empresa, certo? 60% dos funcionários sejam do sexo masculino. Então a gente poderia fazer assim, né? Ó, no início da questão eu falei o quê? Que numa empresa, 60% das pessoas, dos empregados dessa empresa são do sexo masculino. O que é que você nota? Eu não te dei o valor inicial de quantas pessoas tem, mas eu te dei uma porcentagem. Estou falando que 60% é do sexo masculino. Então bora pensar assim. Essa empresa, ela tem X pessoas. E dessas X pessoas, 60% são do sexo masculino. É claro que você vai ter que deduzir que os outros 40% dessa empresa é do sexo feminino.
Tudo bem? Até agora? Legal. Aí eu vou te dar mais duas informações. Primeira, dos empregados do sexo masculino dessa empresa, 15% são fumantes. Aí você vai lá e faz assim, ó. Lá do sexo masculino, ele está dizendo que 15% deles, só dos homens não, desculpa, do sexo masculino, é o quê? Fumantes. Ele fala que 15% é fumantes. E aí eu vou dizer para você que entre os empregados do sexo feminino, apenas 2% são fumantes. Então você vai lá, né? Sexo feminino, 2% são fumantes. Aí ele vai dizer assim, ó. Em relação ao total de funcionários da empresa, quantos funcionários são não fumantes? Observa, pessoal. Você nota alguma semelhança nisso? Eu chamo isso, claro que foi um nome que eu dei, certo? É um nome que eu utilizo aqui na minha aula. O que aconteceu? Primeiro eu tinha o total de empregados, separei em masculino e feminino. Depois separei os masculinos fumantes, automaticamente, se eu criar uma nova linha aqui, eu vou ter os não fumantes. Ora, pessoal, se 15% são fumantes, 85% são não fumantes. E entre as pessoas do sexo feminino, 2% é fumante, automaticamente o que vai acontecer? 98% são não fumantes. Observa, pessoal, que eu estou criando um sistema de galhos. Eu chamo isso de diagrama da árvore. Quando eu estou dando aula presencial para meus alunos, eu falo o seguinte, ó, vamos construir um diagrama de árvore, né? Olha, é a árvore com seus galhos, e aí ele vai expandindo isso. Um detalhe, ó, quando eu quero falar do sexo masculino, eu sigo o meu galho do sexo masculino. E quando eu quero falar do sexo feminino, eu sigo aqui meu galho do sexo feminino. Observe que a questão falou o quê? Ele quer saber qual é o percentual de pessoas que são não fumantes dessa empresa. E ainda tem um outro detalhe. Como ele não falou o valor inicial, ele falou apenas X, eu vou dizer que tinham 100 pessoas. Ora, esse 100 representa o que para mim? 100%. Então, por exemplo, se eu quero descobrir quantas pessoas do sexo masculino são fumantes, olha o que eu vou fazer. Eu faço o seguinte, eu vou lá no 100, que é o inicial, aí desses 100 aqui, ó, 60 são masculino, e desses 60 masculino, 15% são fumantes. E aí, pessoal, eu multiplico todo mundo no galho. O que é que vai acontecer quando eu fizer isso? Eu vou descobrir quantas pessoas da empresa são do sexo masculino e são fumantes. Basta apenas eu multiplicar tudo isso. Multiplicar como, Daniel? Multiplica assim, pessoal. Ó. Olha como é que é o esquema aqui, ó. Você faz assim, ó. 100, que é o número de pessoas. Desses 100, 60% são do sexo masculino. E desse povo todo, 15% são fumantes. Você pode multiplicar os três. Nesse momento, quando você achar a resposta aqui, você está achando o número de fumantes do sexo masculino dessa empresa. Eu chamo isso de diagrama da árvore, né? Foi eu que criei esse nome, claro, né? Criei assim, se tem uma outra pessoa que criou, peço desculpas, mas esse é um nome que eu utilizo na minha sala de aula, tá bom? Agora, se você olhar a terceira questão, vamos lá de novo, vamos fazer a leitura? Observe o que acontece. Ele fala o seguinte, ó. Considere que 85% das residências de determinado município estão ligadas à rede de abastecimento de água tratada. Observa bem, vamos para lá? Eu não sei, né, quantas casas tem nesse município, quantas residências. Mas eu sei uma coisa, das casas que tem lá, que eu vou chamar de X, o que acontece? 85% estão ligadas à rede de tratamento de água. Logo, automaticamente, 15% não tem tratamento, né? Vou colocar assim, ó, não tem tratamento da rede de esgoto. Aí ele fala, ó, e que 60% dessas residências estão ligadas à rede de esgotamento sanitário. Ou seja, ó, essas que têm tratamento, pessoal, 60% delas tem o quê? Tem a rede de esgoto sanitário. Aqui, ó, é tratamento de água e aqui é tratamento sanitário. Vamos lá, o que é que ele fala mais? Aí ele diz assim, ó. Nessa situação, a percentagem de residências desse município
que são servidas de água tratada e estão ligadas à rede de esgotamento sanitário. Foi o que eu te falei agora, ó. Tá aqui as casas, 85% delas têm água tratada e dessas que têm água tratada, 60% possuem a rede sanitária. Ou seja, eu vou pegar esse galho aqui da minha árvore e vou multiplicar todas. Ora, Daniel, mas eu não tenho o valor inicial. Diz que é 100. Esse 100, na verdade, significa o que para mim? 100%. Ora, vamos lá, como é que fica aqui? Ó? Vai ficar ó, 100 multiplicado por quanto? 85%. Nesse momento, eu descubro quem são as residências que têm água tratada. E, além disso, quando eu multiplicar por 60, eu vou fazer o quê? 60% das casas que têm água tratada. Logo, se eu fizer isso, vai ficar assim, ó, 100 vai embora com 100. Eu posso cancelar um zero com um zero daqui. 85 vezes 6 vai ficar quanto? 30, vai 3. C vezes 8, 48, com 3, 51. Só que dividido por 10. E o que acontece? Quando eu cancelar aqui, ó, 0 com 0, nós vamos obter 51. Só que esse 51 em relação a quem, ó? Ao 100. Ou seja, 51%. E se você olhar para as opções, pessoal, você vai observar que a opção correta é a opção E de escola. Ok? Um modo bem bacana, bem legal de você fazer as questões desse tipo, né? Você faz esse tratamento todinho aí, vai trabalhando, vai distribuindo em galhos, não é, sim ou não. E lembrando, tá? Só mais uma coisa. Em cada par desse, a soma tem que ser quanto? 100. Observa, ó. Fumante e não fumante do sexo masculino, 100. Fumante e não fumante do sexo feminino, 100. Ok? Sempre a soma na bifurcação dos galhos tem que dar 100%. Legal? Bacana? Vamos para a quarta questão. Vamos lá. O que é que fala a quarta questão? Ele diz assim, ó. Em uma escola do município, há, no 7º ano, 40 estudantes matriculados no turno matutino, 35 no vespertino e 30 no noturno. Com base nessas informações, julguem o item seguinte. Se a quantidade de estudantes do 7º ano corresponder a 15% das matrículas da escola, então, nessa escola, haverá mais de 800 estudantes matriculados. Beleza, pessoal? Olha para mim aqui, tá? Como eu falei para você lá no início do texto, hoje a gente não tá para brincar aqui não, né? Vamos falar de brincadeira, vamos fazer as coisas sérias aqui, né? Vamos falar de porcentagem, 1 hora de porcentagem é 1 hora de porcentagem, tá bom? Eu vou dizer uma coisa para você, rápida, né? Não vou custar muito, porque o meu objetivo é resolver a questão. Eu parto do princípio que aquele aluno que quer fazer uma boa prova, ele tem que fazer uma boa leitura. Isso é essencial, né? Sempre falo isso nos meus vídeos, sempre que um aluno me pergunta, professor, eu tô com dificuldade, então começa a melhorar a tua leitura. Eu falo até para eles, né? Eu venho de uma época, né, em que a matemática que era bonito era cálculo, né? Fazer cálculo. Eu estudei no Instituto Federal do Ceará aqui, e lá a gente pegava lá as provas lá de resistência de materiais, né? Porque eu fiz o curso de estradas, né? E a gente fazia muito cálculo e tal. E o que era bonito? Fazer aqueles cálculos lá bonito, preencher planilhas e tal. Era muito legal. Hoje, nós passamos por uma realidade diferente na matemática. E que realidade é essa diferente? Você tem que fazer uma leitura legal. Você precisa entender, você precisa entrar na situação para poder fazer a questão. Então, é um fato primordial para que você possa fazer boas questões. E porcentagem não foge disso. Se você ler mal, você não vai conseguir fazer as questões. Voltando novamente para o texto, olha bem. Ele fala assim, ó. Em uma escola do município X, há, no 7º ano, 40 estudantes matriculados no curso da manhã, vamos falar assim, né, matutino, 35 no vespertino, ou seja, na tarde, e 30 no noturno. Pessoal, ele acabou de te dar uma informação. Se você pegar aqui, ó, vamos lá, deixa eu pegar aqui um marca-texto, né? Deixa eu pegar uma cor legal aqui, um amarelo aqui, vamos lá. Se você pegar aqui, ó, os 40 estudantes que estudam de manhã, com os 35 que estudam à tarde, e com os 30 que estudam à noite, se você somar isso, vai dar quanto? 105. O que é o 105? É o total de alunos matriculados nessa escola no 7º ano. Ou seja, isso é o quê? 100%. É o primeiro fato. Depois ele fala assim, ó.
Se a quantidade de estudantes do 7º ano corresponde a 15% da matrícula da escola, aí mudou a ideia. Quando você estava lá em cima no entendimento, assim, 7º ano tem 105 alunos. Então, para o 7º ano, 105 significa 100%. Só que agora a assertiva mudou essa ideia. Ele falou assim, se a quantidade de estudantes do 7º ano, ou seja, 105, corresponde a 15% das matrículas da escola toda, então nessa escola haverá mais de 800 alunos matriculados. Tá vendo? Estou fazendo uma leitura bem devagar para você. E já fez o entendimento da questão. Então vamos para cá. O que é que ele está falando para a gente? Ele está falando o seguinte: 105, que são os alunos do 7º ano, eles correspondem a 15% do total de alunos da escola. Ou seja, quem será o 100% da escola? Vou colocar aqui, escola. Ora, esse 100% aqui será X. E aí, com o entendimento da questão, eu agora vou para os cálculos. A porcentagem acabou. Ora, você observa que 15 e 105, eles são múltiplos. Dá exatamente 7. Ou seja, aqui fica 1 e aqui vai ficar 7. Observa, 15 vezes 7, 35 vai 3, 7 vezes 1, 7, e 3, 10. Vai ficar 105 alunos. E você multiplicando agora aqui, 1 vezes x, né? Isso aqui vai ficar x, e do outro lado vai ficar assim, 100 vezes 7, aí isso aqui vai dar quanto? 700. Ou seja, essa escola possui, 700 alunos. E aí, quando você vai para a assertiva, ele fala assim, haverá mais de 800 estudantes. Logo, tornando nossa questão 4 com o item errado. Tranquilo? Então, pessoal, pensa bem. Ler bem significa fazer uma boa questão. Isso é muito lógico, né? Não precisava nem o professor Daniel estar falando sobre isso. Tá bom? Lembra do detalhe, né? Que eu comecei no começo da aula, né? Nosso curso aqui, o Agora Eu Passo, ele tá querendo teu bem, cara. Ele tá querendo que tu estude. É como fala aqui nosso primeiro princípio. A gente gera para que vocês estudem, né? A gente dá a oportunidade para você estudar. E a oportunidade de estudar de maneira diferente. Olha bem, senta um pouco, conhece nossa equipe para tu ver. Nós temos aqui, Ítalo Trigueiro, né? Sensacional. Newton Matos, constitucional. Nós temos um novo amigo aí, o Adeildo, que está vindo para contribuir com a gente também no constitucional. Temos vários professores aqui. Temos o Volney lá em português, né? Então a galera aqui está proporcionando o que para ti? Uma oportunidade, né? Então faz assim, para que você possa conhecer isso melhor ainda. Pessoal, vai lá no nosso central de vendas, né? Olha lá no nosso central de vendas, bem bacana. Fala com a Ju. A Ju tá lá te esperando, lá com os meninos, com o Rafael lá, né? Todo para receber uma ligação tua e perguntar assim, e aí, quero fazer o curso do Agora Eu Passo. Vai lá, liga pra Paula também, né? Vai lá, faz esse atendimento com ela. Vocês não vão se arrepender. Detalhe, viu? Vem muitas novidades por aí. Aguarda pra tu ver. Vai vir muita coisa legal. Vou te prometer uma coisa. Olha pra cá. Fica bem pertinho de mim. Te prometo que eu vou gravar uma série de blocos agora sensacionais. Bem tranquilo. Muita questão para você. Muita lógica, muita matemática para você, tá? Eu esqueci de falar dos meus outros grandes amigos aqui. O Weber, que trabalha com matemática financeira. O nosso querido, iluminado, nutritivo Pedro Evaristo, né? Que vai ficar com raciocínio lógico aí só para você, tá bom? Toda essa galera tá te proporcionando um bom trabalho, tá ok? Como eu disse que eu não ia falar muito, vamos para a quinta questão. Vamos lá. Localiza aí para mim quinta questão. Ele fala o seguinte: Lúcio, Breno, Cláudia, Denise abriram a loja virtual Leak, para a qual, no ato de abertura, Lúcio contribuiu com 10 mil reais, Breno com 15 mil, Cláudia com 12 mil e Denise com 13 mil. Eu vou até parar de falar e quero que você, com seus olhos aí, vai lá, faz uma leitura desses valores aí, tá bom? Os lucros obtidos por essa loja serão distribuídos de forma diretamente proporcional à participação financeira de cada um dos sócios no ato de abertura da loja. A partir dessas informações, julguem os itens a seguir.
Se no final do primeiro mês, 65% do valor das vendas for destinado ao pagamento dos fornecedores, 60% do restante for destinado ao pagamento de impostos de aluguel, e se após essas despesas o valor restante no caixa for igual a 10.500, então o valor recebido pelas vendas no primeiro mês será superior a 70 mil. Moçada, olha para mim aqui, tá? Vem para cá. Que foi que eu acabei de falar há pouco tempo? Leitura, né? Mas observa, o texto acima era um texto de uma questão que tinham vários itens, várias assertivas, né? Eu, para que a informação ficasse completa, coloquei aí. Observa que a gente não vai utilizar lá em cima, eu só pedi para que você olhar, até porque lá no meio do texto ele fala assim, ó, diretamente proporcional, ele está apenas dizendo que os lucros vão ser divididos de forma diretamente. Mas observa, o que interessa mesmo na questão é que você olhe para a assertiva. E ele fala assim, ó, no primeiro mês, 65% do valor das vendas foi destinado ao pagamento de fornecedores. Cuidado, 60% do restante, olha bem aqui, vou pegar aqui para fazer uma coisa bem legal aqui, ó. 60% do restante foi destinado ao pagamento de impostos de aluguel e que após essas despesas, o que restou ficou no caixa, que era igual a 10.500. Então assim, essa parte aí que eu fiz, ó, de amarelo aí para você, 60% do restante é o que você tem que ficar ligado. Então bora para cá, vamos ver, né? Pessoal, eu não sei quanto foi o valor recebido pelas vendas no mês, mas eu vou colocar assim, ó, foram vendidos, né? O total de vendas nesse mês foi X reais. É o que eu tô querendo achar. Detalhe que no final ele fala assim, ó, vou até colocar lá, ó. O que é que ele pergunta? Perguntando se esse X aí, ele é superior a 70 mil, tá bom? Bora voltar. Ele fala assim, ó, no final do primeiro mês, olha bem, hein, ó, no final do primeiro mês, deixa eu trocar esse pincel aqui por outro aqui, deixa eu apagar aqui, vai ficar assim, ó, no final do primeiro mês, tá? Foram vendidos, olha bem, ó, 65% de X. Moçada, se foi vendido 65% de X, é porque restou quanto? 35% de X, tá bom? Ó, foi 65% do valor das vendas foi destinado ao pagamento, desculpa, no primeiro mês ele foi destinado aos fornecedores. Fornecedores, tá bom? Então, pagamos os fornecedores, ficamos com quanto? 35%. No segundo mês, aliás, o restante, né? Ele fez o quê? Ele pagou impostos e o aluguel. Ele pagou isso com o quê? Presta atenção, ó. 60% do resto. Ou seja, 60% do 35% de X. Pessoal, ele pagou 60% impostos e aluguel com 60% destinado ao restante aqui, ó. Tá? 60% do restante. E que cálculo é esse? É assim, ó. Vamos lá, ó. 60% de 35% de X. Detalhe, lembre-se, ó, nós já gastamos 65. Com o pagamento de quem? Dos fornecedores. E agora, com o restante que sobrou, com 60% disso aqui, ele pagou quem? Impostos e aluguel. Vamos lá, 0 vai embora com 0, tudo bem? Vai ficar assim, ó, 6 vezes 35, 6 vezes 5, 30, vai 3, e 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Sobre 100, que sobrou aqui, ó, e o 10zinho que sobrou bem aqui, ó, X. Aí olha o detalhe, ó, se eu vai embora aqui 0 com 0, 21, 100, X. Ou seja, ele gastou 21% com o pagamento de quê, pessoal? De impostos e aluguel. E agora que vem a grande jogada. Lembra, pessoal, gastei 65 com os fornecedores, sobrou 35. Desses 35, eu usei 60% para pagar os impostos. Ou seja, gastei 21. Cuidado, ó, eu gastei 21 de 35. Então eu pergunto, o que é que restou para mim?
Ora, se você descontar 21 daqui, vai ficar quanto? 14% do dinheiro. 14% de X. Foi o que sobrou no final, após os dois pagamentos, fornecedores e impostos. E ele fala o que lá no texto? Ele fala o seguinte, olha bem aqui, ó. O valor restante, bem aqui, ó, o valor restante no caixa foi igual a 10.500. Ou seja, esses 10.500 foram os 14% que sobraram no final. Aí eu faço aqui, ó, 14% de X é igual a 10.500. Ou seja, 14 sobre 100 vezes X, isso vai ser igual a quanto? 10.500. Que massa, né? E agora o que é que eu faço? Ora, pessoal, é só fazer essa divisão aqui. Observa, ó, se a gente pegar, por exemplo, 10.500, vou fazer ele assim, depois eu vou apagar, tá bom? E dividir por 14, olha o que vai ocorrer. A gente pode colocar aqui, né, aproximadamente aqui. Pessoal, vai dar um 7 tranquilamente, tá? 7 vezes 4, 28, vai 2, aqui vai ficar 98. Vai sobrar quanto daqui para cá, ó? Vai sobrar 7, a gente desce o 0, coloca o 5 aqui, vai ficar, ó, 5 vezes 14, 70, vai descer o 0, a gente vai fazer isso. Ou seja, a gente cancela aqui, ó, o 14 com quem? Com 10.500. Vai ficar 750. Logo vai sobrar assim, ó, X sobre 100 igual a 750. E quando eu fizer aqui, ó, produto do meio pelo produto dos extremos, esse X vai ser igual a 75 mil. Foi o dinheiro que ele disponibilizou com vendas para fazer os pagamentos. Logo, pessoal, ele está falando no texto aqui, ó, que isso vai ser o quê? Deixa eu mostrar para você aqui, ó, que isso vai ser, ó, superior a 70 mil. E isso é correto. Então, quinta questão assertiva correta. Legal? Bacana? Vamos para a sexta. Vamos lá. Sexta questão. Ele fala o seguinte. Em um concurso público, no qual participam 400 pessoas, 280 foram aprovadas. Qual a taxa percentual de reprovação? Observa bem no texto, pessoal, que ele está pedindo o quê? Vamos lá, vamos assinalar comigo lá no texto. O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo a taxa percentual, deixa eu colocar aqui o marca-texto. Ele está querendo a taxa percentual de reprovação. Cuidado, ele está pedindo a reprovação. Mas olha bem, ele fala que o total de pessoas é 400. E cuidado, ó, deixa eu pegar um outro pincel aqui. Ele fala o seguinte, uma outra cor aqui, ó. Ele está falando que 280, cuidado, ó, 280 foram aprovadas. Bom? Logo, pessoal, olha bem, vamos para cá, né? Eu tenho 400 pessoas. Dessas 400 pessoas, cuidado, ó, 280 foram aprovadas. Cuidado com isso. Logo, fazendo a diferença, 120 elas foram reprovadas. E o que ele está te pedindo é a taxa percentual. De quem? Do número de pessoas reprovadas. Então, nesse momento, essas 280 pessoas aqui, ó, vão embora. Tudo bem? Então, agora o que é que vai ocorrer? Como é que eu faço para achar essa taxa percentual? Faz assim, pessoal, ó, essa taxa percentual você vai fazer da seguinte maneira. Vai fazer, ó, aquilo que a questão está te pedindo, que no caso é quanto? 120, que são os reprovados. Você vai pegar ó, o número de reprovados, 120, vai dividir pelo total, e lembra lá no início da aula, se você tem uma fração, aí você multiplica por 100 para tornar ela uma taxa o quê? Percentual. Ou seja, ó, das 400 pessoas, 120 foram reprovadas. Logo, se você fizer aqui ó, as simplificações necessárias, o que é que vai ocorrer? 120 dividido por 4, isso representa 30%. Ou seja,
Esse número 120, em relação ao total de pessoas presentes, representa 30%. Se você olhar aí as opções aí, você vai ver o item é de escola. Mas, Daniel, só existe essa maneira de fazer? Não, pessoal, não existe essa maneira não. Bora para outra maneira, né? Essa é a primeira. Essa eu acho a mais rápida, né? A segunda é aquela tradicional que todo mundo faz. E como é a tradicional, Daniel? É só você lembrar. Eu tenho quantas pessoas no processo, no total? 400. E essas 400 pessoas vão representar o que para mim? 100%. É tudo que eu tenho. Logo, como eu quero saber a porcentagem de reprovados dentro do processo, então eu boto aqui, ó, 120, que é o número de reprovados, X. E aí eu faço uma regra de 3 bem simples, né? Posso simplificar aqui, ó, 400 com 100, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4. Quando eu faço a movimentação aqui, ó, 4 vezes X, isso aqui vai ficar 4x. E quando eu faço o movimento aqui, ó, 1 vezes 120, logo ficará 120, e aí chegaremos ao mesmo resultado. X é igual a 120 dividido por 4, ou seja, x é igual a 30%. Eu falo para os meus alunos, né, que esse segundo modo de resolver é o modo de segurança. É um modo que você faz as coisas bem simples, né? Daniel, qual é a melhor para você fazer? É aquela que você se sente melhor na hora da prova. Te apresentei 2 soluções e aí você vai escolher aquela que você... Ah, Daniel, gostei da primeira. Legal, usa a primeira. Ah, Daniel, gostei da segunda. Tranquilo também. Tá bom? Te mostrei oportunidades para você fazer. Lembra, ó, nosso curso, ele tem isso, ele te dá oportunidades, tá bom? Vamos lá? 7ª questão. Vamos para a 7ª. O que é que ele faz aí, ó? A loja Ciclista Veloz está fazendo uma promoção de venda de bicicletas. Uma bicicleta que custava R$ 720 está sendo vendida por 432. Qual é o desconto dado na venda dessa bicicleta, tá bom? Observa bem, vamos para o texto, né? Vamos assinalar algumas coisas importantes lá. A primeira delas, ó, é o preço real da bicicleta. Ele está falando que a bicicleta está custando quanto? Custava quanto, desculpa? 720. Então, bora para cá. O que é 720 para mim? É 100%, era tudo, né? Passei lá em frente da loja, olhei para a bicicleta, gostei e falei assim, eita, 720 reais. Ah, se eu tivesse dinheiro. Mas lá para a loja, pessoal, 720 significava o quê? 100%, legal? Observa, na outra semana, passo lá na loja e a loja está vendendo o produto por 432 reais. Opa, pera ainda. Ó, 432 vai significar o quê? X. Claro, se eu diminuo aqui, é claro que eu vou diminuir aqui. Um detalhe, pessoal, a metade de 720 seria quanto? 360. Observa, pessoal, que 432 ele é um pouquinho maior do que 360, né? Então ela está vendendo quase 50%, vamos dizer assim, né? Vai ter um desconto legal aí, né? Então eu já sei que esse desconto, né? Se fosse 360 seria 50%. Mas como esse valor é um pouquinho maior, o desconto vai ser o quê? Menor do que 50% um pouquinho, tá bom? Vamos lá, continuar. Eu posso simplificar aqui, ó, eu posso simplificar um 0 daqui com um 0 daqui, né? Observar aqui, 72 e 432, ó, aqui, ó, negócio legal aqui. Pessoal, ó, aqui termina em 2 e aqui termina em 2. Eu pergunto assim, ó, qual é o número que eu multiplico por 2 que o resultado também termina em 2? 6. Bora fazer um teste aqui? 72 vezes 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. E 6 vezes 7 é quanto? 42. Com o que foi? 43. Que coisa linda, né não? Observa, ó. O número menor, ele termina em 2. E o número maior, ele termina em 2. A pergunta tem que ser feita para o menor. Qual é o número que eu multiplico por 2, que é a casa das unidades? O número que eu multiplico aqui, que o resultado desse produto vai dar também um número terminado em 2. Pessoal, o único número que eu posso multiplicar por 2, que é o 6, que quando eu multiplicar dá quanto? 6 vezes 2?
12. 12 termina em 2. Aqui também termina em 2, ó. E quando eu multipliquei aqui para você, ficou quanto? 432. Ou seja, ó, se eu simplificar 72 por 432, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 6. Logo, 1 vezes x é x e 6 vezes 10 é 60. Ou seja, pessoal, 432 representa 60% do preço original. Então, o desconto não foi de 60%. O desconto foi de quanto? 40%. Observa, ó, deixa eu tirar esse pincel aqui. Ó, era 100 antes e passou a ser quanto? 60% do valor. É porque meu desconto foi de quanto? 40%. Logo, pessoal, se você olhar nas opções, a gente vai ver o item é C de casa. Tá bom? Gabarito da 7, C de casa. Vamos para a 8ª. Observa bem, 8ª questão. A 8ª questão fala assim, ó. Quanto é 20% de 60% de 50%? Cara, que loucura é essa, né? Não, eu quero saber quanto é 20% de 60% de 50%. Legal? Bacana? Fácil? Vai ser uma questão tranquila para a gente encerrar a nossa aula. Observa bem, ó. Eu quero saber quanto é 20% de 60% de 50%. Eu vou fazer essa questão de duas formas. Mas antes de fazer ela, eu vou logo dizer para você, ó. Você vai resolver assim, ó. Presta atenção. Primeiro, eu vou fazer 60% de 50%. Tá? Vou fazer aqui, ó. Você sempre vai começar onde? Do final para o começo. Se você for resolver da forma que eu estou fazendo. Eu vou dizer que essa é minha primeira solução. Tá bom? Vamos lá. Ele fala assim, ó. 60% vezes 50%. Lembra lá do início da aula que a gente falou que quando a gente tivesse esses termos, a gente poderia transformá-los em produto. E deixa o 20% lá, né? Aliás, deixa o 20% de guardadinho aí. Vamos lá. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Podemos cancelar 2 zeros com 100 aqui. E vai ficar, ó, 6 vezes 5, 30 e sobrou um 100 embaixo. Só que agora a gente vai colar, ó. A gente vai pegar o quê, ó? 20% de quanto? 30 sobre 100. Ó, vamos fazer isso aqui agora. Vamos lá. Agora vai ficar assim, ó. 20 sobre 100 vezes 30 sobre 100. Que foi o resultado dessa primeira parte. Logo, a gente pode cancelar 0, 0 com 0, 0. 2 vezes 3 dá quanto? 6. 6 sobre 100. E a gente sabe que 6 sobre 100 é quanto? 6%. Logo, se você olhar para as opções, a opção correta é o item D de dado. Mas, Daniel, tu falou o seguinte, tu falou que ia fazer uma segunda solução. Vou sim. Olha bem, ó, como é que você poderia trabalhar aí nessa ideia? Pessoal, não obrigatoriamente você precisa quebrar em partes. Você poderia fazer isso tudo de uma vez só. Bora lá, lá do começo. Ele fala assim, ó, 20 sobre 100. Aí, ó, de vira quem? Vezes quem? 60 sobre 100. Vezes, ó, o outro aqui, ó, de quanto? 50 sobre 100. Daniel, posso fazer assim? Tranquilo, pessoal, tranquilo. Vamos lá, ó, 0, 0, 0, vai embora com 0, 0, 0. Se você pegar aqui em cima, vai ficar assim, ó, 5 vezes 6, 30, 30 vezes 2, 60. Só que embaixo sobrou quem, ó? Sobrou um 100 inteiro aqui, vezes um 10zinho bem aqui. E o que acontece? Você pode cancelar o 0 com 0, e aí resta quem pra gente, ó? 6 sobre 100. E quem é 6 sobre 100? 6%. Então você pode trabalhar a expressão de forma direta ou você pode quebrar em pedaços que ela vai dar o mesmo resultado, tá bom? Lembrando que os termos de, do e das, né?
nos plurais também, eles significam produto, multiplicação. Legal? Pessoal, como eu prometi no início da aula, encerramos a aula de forma direta, sem falar muito. Foi porcentagem, foi 1 hora de porcentagem para você aí, ó. Pesada, bem legal. E ó, segue minha dica, né? Vamos dizer assim, né? Pessoal, ler bem, tá? Colocar os dados em questão, né? Organizar os dados, né? Tem que saber o que é que a questão está querendo de você, fazer um entendimento bem legal, né? Fazer com que a estrutura mental na sua mente consiga organizar as ideias do texto e fica sempre ligado na pergunta que você não vai errar nenhuma das questões, tá bom? Lembra também, né? Liga para o nosso central de vendas, lá a gente tem um curso legal, bem completo e como eu te prometi, hein? Vou gravar agora um novinho, 0 bala de matemática completo para que você tenha sucesso lá no seu concurso. E não esquece, hein? Ó, eu esqueci não, né? É porque é difícil o número mesmo, né? Tanto número na cabeça, mas ó, tu vai ligar pro 45, lembra bem, ó, 45 998 27 12 22. Lá tu vai procurar, sabe quem? Lá tu vai procurar o Rafael, vai procurar a Paula, eles vão lá te esperando na central de vendas para, ó, fazer um negócio bem legal com você, tá bom? Liga pra Ju também, a Ju é lá do central de vendas também, tá ok? Moçada, abração para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima.